O Meio Divino, por Pierre Teilhard de Chardin. Tradução de Celso Márcio Teixeira, Editora Vozes, canal Le Conde. Observação importante. Não é conveniente procurar nestas páginas um tratado completo da teologia ascética, mas a simples descrição de uma evolução psicológica observada num intervalo bem determinado. Uma série possível de perspectivas interiores que se revela gradualmente ao espírito no decurso de uma modesta ascensão iluminativa é tudo o que nós pretendemos anotar aqui. Que ninguém se espante, portanto, se um espaço aparentemente tão reduzido é dado ao mal moral, ao pecado. A alma, de que nós nos ocupamos, já é supostamente voltada para a culpa. E também que ninguém se perturbe, caso não sejam feitos explicitamente apelos mais frequentes à ação da graça. O sujeito estudado aqui é o homem atual, concreto, sobrenaturalizado, focado unicamente no âmbito de sua psicologia consciente. Natureza e sobrenatureza, influência divina e operação humana, portanto, não deviam ser explicitamente distintas. Mas, se faltam as palavras, a coisa mesma é subentendida por toda parte. Não somente a modo de uma entidade teoricamente admitida, mas a título de realidade viva. A noção de graça impregna toda a atmosfera da narração. De fato, o meio divino perderia toda a sua grandeza e todo o seu sabor para o místico, se esse, o místico, por todo o seu ser participado, por toda a sua alma gratuitamente justificada, por toda a sua vontade exigida e fortificada, não sentisse perder tão completamente o pé no oceano divino, a ponto de não lhe ser deixado, enfim, a si mesmo, no fundo de si mesmo, nenhum ponto como primeiro apoio para a sua ação. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro, por favor, e caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Havendo algum livro que você queira que seja lá incluído, basta solicitá-lo. Os links estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz diferença. Obrigada aos poucos e bons que ajudam. Sigamos. Introdução. In neo vivimos. Vivemos nele. O enriquecimento e a perturbação do pensamento religioso no nosso tempo são devidos, sem dúvida, à revelação que se faz em torno de nós e em nós da grandeza e da unidade do mundo. Em torno de nós, as ciências do real estendem de maneira desmesurada os abismos do tempo e do espaço, e elas constantemente descobrem ligações novas entre os elementos do universo. Em nós, sob a exaltação destas descobertas, um mundo de afinidades e de simpatias unitárias, tão antigas quanto a alma humana, mas até agora mais sonhadas do que vividas, despertam e tomam consistência. Sábias e com nuanças entre os verdadeiros pensadores, ingênuas ou pedantes entre os medianamente instruídos, as mesmas aspirações ao uno mais vasto e mais bem organizado, os mesmos pressentimentos de energias desconhecidas e empregadas em novos âmbitos aparecem por toda parte, e ao mesmo tempo. É quase banal nos dias de hoje encontrar o homem que, sem pose, mas muito naturalmente, vive com a consciência explícita de ser um átomo ou um cidadão do universo. Este despertar coletivo, semelhante àquele que faz cada indivíduo tomar, um belo dia, a consciência das verdadeiras dimensões da sua vida, desfere necessariamente sobre a massa humana um profundo contragolpe religioso, tanto para abater quanto para exaltar. Para uns, o mundo se revela demasiadamente grande. Num semelhante conjunto, o homem está perdido. Ele não conta. Desde então, nós só devemos ignorar e desaparecer.
Para outros, pelo contrário, o mundo é demasiadamente belo. É ele, e somente ele, que é preciso adorar. Há cristãos, como há homens, que ainda escapam desta angústia ou desta fascinação. As páginas seguintes não lhes interessarão. Mas há outros que estão apavorados pela emoção ou pela atração que o novo astro que sobe produz invencivelmente neles. O Cristo evangélico, imaginado e amado segundo as dimensões de um mundo mediterrâneo, é ainda capaz de cobrir e de centrar o nosso universo prodigiosamente ampliado? O mundo não está em vista de se mostrar mais vasto, mais íntimo, mais efervescente do que Javé? Não vai ele fazer explodir nossa religião? Eclipsar nosso Deus? Talvez, sem ousar ainda confessar esta inquietação, muitos, no entanto, eu o sei, porque frequentemente os encontrei por toda parte, a sentem plenamente despertada no fundo de si mesmo. E é para estes que escrevo. Não procurarei fazer metafísica nem apologética, mas retornarei à ágora com os que quiserem seguir-me. E lá, todos juntos, escutaremos São Paulo dizer às pessoas do Areópago: o Deus que fez o homem para que este o encontre, o Deus que nós procuramos tocar pelo tatear de nossas vidas, este Deus é tão espalhado e tangível como uma atmosfera em que nós somos banhados. Ele nos envolve por todos os lados, como o próprio mundo. O que vos falta, então, para que vós possais abraçá-lo? Uma só coisa: vê-lo. Este pequeno livro, onde somente se encontrará a eterna lição da Igreja, apenas repetida por um homem que se sente apaixonadamente com seu tempo, gostaria de ensinar a ver Deus em toda parte, vê-lo no mais secreto, no mais consistente, no mais definitivo do mundo. O que estas páginas contêm e propõem é então unicamente uma atitude prática, ou mais exatamente talvez uma educação dos olhos. Não discutamos. Você quer discutir? Mas coloque-se aqui, como eu, e olhe. Deste ponto privilegiado, que não é o ápice inacessível reservado a alguns eleitos, não, mas que é a sólida plataforma construída por 2000 anos de experiência cristã, você verá operar-se muito simplesmente a conjunção de dois astros, cujas atrações diversas desorganizaram a sua fé. Sem mistura, sem confusão, Deus, o verdadeiro Deus cristão, invadirá sob seus olhos o universo. O nosso universo de hoje, que assustava você por sua grandeza perigosa ou por sua beleza pagã, ele, Deus, penetrará o universo como um raio cristalino. E graças às camadas imensas dos seres criados, ele se tornará para você universalmente, totalmente próximo, tangível e ativo, e ao mesmo tempo, totalmente distante. Se, ajustando o olhar de sua alma, você puder perceber esta magnificência, você esquecerá, eu lhe prometo, seus temores vãos diante da terra que se eleva. E você não pensará em outra coisa que em gritar para si mesmo: seja ainda maior, Senhor, sempre maior seja vosso universo, a fim de que, por um contato sempre mais intensificado e ampliado, eu vos possua e seja possuído por vós. A caminhada que seguiremos na nossa exposição será muito simples. Uma vez que, no campo da experiência, a existência de cada ser humano se divide apropriadamente em duas partes, a saber, o que ele faz e o que ele sofre ou experimenta, nós descortinaremos alternativamente, o âmbito de nossas atividades e de nossas atividades. Em cada um destes âmbitos, nós constataremos logo de início que Deus, segundo a sua promessa, nos espera verdadeiramente nas coisas, visto que é nelas que Ele vem ao nosso encontro.
Em seguida, nós admiraremos como, pela manifestação de sua sublime presença, ele não altera a harmonia da atitude humana, mas, pelo contrário, lhe dá a sua verdadeira forma e seu acabamento. Isto feito, quer dizer, tendo-se mostrado plenas de Deus as duas metades de nossa vida e, por conseguinte, a totalidade de nosso próprio mundo, não nos restará outra coisa que fazer um inventário das propriedades maravilhosas deste meio espalhado por toda parte, e, no entanto, ulterior a tudo, no qual unicamente somos construídos para podermos, desde agora, respirar plenamente. Parte 1. A divinização das atividades. Das duas metades ou componentes nas quais se pode dividir nossa vida, a primeira, por sua importância aparente e pelo preço que nós lhe atribuímos, é o âmbito da atividade, do esforço, do desenvolvimento. Bem entendido, não se trata da ação sem reação. Bem entendido ainda, não é nada em nós que, em sua origem primeira e em suas camadas profundas, não seja, como diz Santo Agostinho, in nobis sine nobis, em nós, sem nós. Quando nós agimos com o máximo de espontaneidade e de vigor, parece, somos em parte levados pelas coisas que cremos dominar. Além disso, a própria expansão da nossa energia, por onde se atrai o núcleo de nossa pessoa autônoma, não é, no fundo, mais que a obediência a uma vontade de ser e de crescer, cujas variações de intensidade e infinitas modalidades não dominamos. Voltaremos, no início da segunda parte, a estas passividades essenciais, umas misturadas às medulas de nossa substância, outras difusas no jogo do conjunto de causas universais, que nós chamamos de nossa natureza, ou de nosso caráter, ou de nosso bom ou mau destino. No momento, tomemos nossa vida com suas categorias e denominações mais imediatas e mais comuns. Todo homem distingue perfeitamente os momentos em que ele age daqueles em que sofre a ação. Consideremos numa destas fases da atividade dominante e procuremos ver como, graças e através de expansão total de nossa ação, o divino faz pressão sobre nós e busca entrar em nossa vida. 1. Existência certa do fato e dificuldade de sua explicação. O problema cristão da santificação da ação. Nada é mais certo, dogmaticamente falando, do que a santificação possível da ação humana. Diz São Paulo: aquilo que fizerdes, fazei-o em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mais cara das tradições cristãs tem sido sempre a de entender esta expressão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de em íntima união com nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi o próprio São Paulo que, depois de ter convidado a revestir-se de Cristo, ainda forjou a série de termos famosos, tais como collaborare, compati, comore, con resuscitare, colaborar, padecer com, morrer com, ressuscitar com. Na plenitude de seu sentido, mesmo na sua literalidade, termos em que se exprime a convicção de que toda a vida humana deve tornar-se, de alguma maneira, comum com a vida de Cristo. As ações da vida das quais se trata aqui não devem ser compreendidas, sabe-se muito bem disto, como sendo somente as obras de religião ou de piedade, orações, jejuns, esmolas, etc. É antes a vida humana toda inteira, considerada até nas áreas consideradas mais, entre aspas, naturais, que a Igreja declara santificável. Quer comais, quer bebais, diz-nos São Paulo. A história toda da Igreja está aí para prová-lo. Dentro do conjunto, desde as declarações solenemente proferidas pela boca ou pelos exemplos dos pontífices e dos doutores, até aos conselhos humildemente dados por cada sacerdote no segredo da confissão, a influência geral e prática da Igreja é sempre exercida para dignificar, exaltar, transfigurar em Deus o dever de Estado, a busca da verdade natural, o desenvolvimento da ação humana. O fato é incontestável, mas a sua legitimidade, quer dizer, a sua coerência lógica com o próprio fundo do espírito cristão,
não aparece imediatamente. Como é que as perspectivas do reino de Deus não transtornam, por seu aparecimento, a economia e o equilíbrio de nossas atividades? Como é que aquele que crê no céu e na cruz pode continuar a crer sinceramente no preço das ocupações terrestres? Como, em virtude daquilo que nele há de mais cristão, o fiel pode ir à totalidade de seu dever humano com o mesmo coração como se fosse a Deus? Eis aí algo que não é claro à primeira vista. Eis aí aquilo que de fato incomoda mais espíritos do que se pensa. O problema coloca-se da seguinte maneira. De acordo com os artigos mais sagrados de seu credo, o cristão considera que a existência daqui de baixo continua em uma outra vida, cujas alegrias, dores e realidade são sem proporção com as condições presentes de nosso universo. A este contraste e a esta desproporção, que seriam suficientes, segundo eles, somente para nos desgostar ou para nos desinteressar da Terra, acrescenta-se uma doutrina positiva de condenação ou de desprezo por um mundo viciado e caduco. A perfeição consiste no desapego. O que nos rodeia é uma cinza desprezível. O fiel lê e tenta repetir a cada instante estas palavras austeras. Como é que ele vai conciliá-las com este outro conselho, recebido do mesmo mestre e inscrito pela natureza em seu coração, o conselho de que é necessário dar aos gentios o exemplo de fidelidade ao dever, de animação e até mesmo o de caminhar na frente por todos os caminhos abertos pela atividade humana? Deixemos de lado as crianças mimadas e os preguiçosos, que, julgando antes inútil dar-se ao trabalho de acumular um saber ou de organizar um melhor ser, de que eles usufruirão ao cêntuplo após o último suspiro, somente concorrem com a tarefa humana. Como já se terá dito imprudentemente, eu cito, com a ponta dos dedos. Pois há uma categoria de espíritos, todos os diretores os encontraram, para os quais a dificuldade toma a forma e a importância de uma perplexidade contínua e paralisante. Esses espíritos, tomados por uma unidade interior, são atormentados por uma verdadeira dualidade espiritual. De uma parte, um instinto muito seguro, confundido com seu amor de ser e seu gosto de viver, os atrai em direção à alegria de criar e de conhecer. E de outra parte, uma vontade superior de amar a Deus acima de tudo os faz temer a menor partilha, o menor desvio em suas afeições. Estão, na verdade, nas camadas mais espirituais de seu ser, os fluxos e refluxos contrários gerados pela atração dos dois astros rivais de que falávamos no começo, Deus e o mundo. Qual dos dois se fará adorar mais nobremente? Segundo a natureza mais ou menos vigorosa do sujeito, o conflito corre o risco de terminar de uma das três maneiras seguintes. Ora, o cristão, reprimindo seu gosto pelo tangível, se esforçará a buscar interesse somente nos objetos puramente religiosos. Ele tentará viver em um mundo divinizado pela exclusão do maior número possível de objetos terrestres. Ora, provocado pela oposição interior que o atravanca, ele enveredará pelos conselhos evangélicos e se decidirá a levar o que lhe parece uma vida humana e verdadeira. E ora, e este é o caso mais frequente, ele renunciará a compreender jamais totalmente a Deus, jamais inteiramente as coisas. Imperfeito aos seus próprios olhos, insincero no julgamento dos homens, ele se resignará a levar uma vida dupla. Falo aqui da experiência, da qual não se esquece. Sob títulos diversos, essas três saídas são terríveis. Se a pessoa se torna falsa em seus interesses, se ela se desgosta das coisas ou se ela leva a vida dupla, o resultado é igualmente mau e certamente oposto àquilo que o cristianismo deve produzir autenticamente em nós. Há então, sem possibilidade de dúvida, um quarto meio de escapar do problema. É perceber como, sem a menor concessão feita à natureza, mas por sede da mais elevada perfeição,
há um meio de conciliar e depois de alimentar um pelo outro: o amor a Deus e o saudável amor ao mundo, o esforço de desapego e o esforço de desenvolvimento. Vejamos as duas soluções, a primeira incompleta, a segunda total, que se podem aportar ao problema cristão da divinização do esforço humano. 2. Uma solução incompleta. A ação humana vale e só vale pela intenção com a qual ela é feita. Levada de maneira um pouco crua e esquemática à sua essência, uma primeira resposta dada pelos diretores de algumas àqueles que lhes perguntam como um cristão, decidido a desprezar o mundo e a guardar zelosamente seu coração para Deus, pode amar o que ele faz, de acordo com a ideia da Igreja de que o fiel deve não agir menos, mas agir melhor do que os pagãos, pode ser expressa desta maneira. Abre aspas. Meu caro amigo, você quer revalorizar o seu trabalho humano, que as perspectivas cristãs e a ascética lhe parecem depreciar. Pois bem, deixe escoar a substância maravilhosa da boa vontade, purifique a sua intenção, e a menor de suas ações se encontrará repleta de Deus. Sem dúvida, o material de seus atos não tem nenhum valor definitivo. Que os homens encontrem uma verdade ou um fenômeno a mais ou a menos, que eles façam ou não uma bela música ou belas imagens, que sua organização terrestre seja mais ou menos bem-sucedida, isso não tem diretamente importância alguma para o céu. Nada de fato destas descobertas nem destas criações estará entre as pedras de que é construída a Nova Jerusalém. Mas o que há de marcar, lá em cima, o que ficará sempre, é o que você tiver feito em todas as coisas, em conformidade com a vontade de Deus, que evidentemente não tem necessidade alguma dos produtos de sua industriosa atividade, pois que ele, Deus, poderia existir totalmente sem você. Aquilo por que ele se interessa exclusivamente, mas ainda aquilo que ele deseja intensamente, é, por exemplo, o uso fiel de sua liberdade e a preferência que você dá sobre os objetos que estão ao seu redor. A preferência que você lhe dá sobre os objetos que estão ao seu redor. Compreenda bem isto. Sobre a terra, as coisas lhe são dadas somente como uma matéria para o exercício, matéria na qual você exercita ao extremo, entre aspas, o seu espírito e o seu coração. Você está num terreno de prova, onde Deus pode julgar se você é capaz de ser transportado ao céu à sua presença. Você está em experiência. Pouco importa, então, o que valem e o que se tornam os frutos da terra. Toda a questão é saber se você se tenha servido deles para aprender como obedecer e como amar. Portanto, não se apegue ao invólucro grosseiro das obras humanas. Isso não é nada mais do que palha combustível ou vaso frágil. Mas sonhe que dentro de cada um destes humildes vasos você pode fazer passar como uma seiva ou um licor precioso o espírito de docilidade e de união com Deus. Se as metas terrestres não valem nada em si mesmas, você pode amá-las pela ocasião que elas lhe oferecem de provar ao Senhor a sua fidelidade. Fecha aspas. Não queremos dizer que estas palavras sejam pronunciadas literalmente, mas achamos que elas identificam uma nuance realmente mesclada com muitos conselhos espirituais. E estamos certos, em todo caso, de que elas traduzem bastante bem o que um bom número de ouvintes e de pessoas que recebem direção espiritual compreende e guarda das exortações entendidas. Isto posto, o que devemos pensar da atitude que elas propõem? Esta atitude, antes de tudo, contém uma parte enorme da verdade. Ela exalta com razão o papel inicial e fundamental da intenção, que é verdadeiramente, teremos de dizê-lo novamente, a chave de ouro, pela qual o nosso mundo interior se abre à presença divina. Ela expressa com energia o valor substancial da vontade divina, que se torna, graças a ela, para o cristão, bem como para seu modelo divino, a medula fortificante de todo o alimento terrestre. Ela revela, sempre igual sob a diversidade e a pluralidade das obras humanas,
uma espécie de meio único, no qual nós podemos instalar-nos sem nunca ter que sair dele. Esses diferentes traços constituem uma primeira e essencial aproximação da solução que buscamos, e nós pretendemos conservá-los integralmente dentro do delineamento mais satisfatório de vida interior que logo a seguir será proposto. Mas eles nos parecem carecer de um acabamento, que nossa paz e nossa alegria espiritual requerem imperiosamente. A divinização de nosso esforço pelo valor da intenção que aí se coloca infunde uma alma preciosa em todas as nossas ações, mas ela não dá a seus corpos a esperança de uma ressurreição. Ora, é esta esperança que nos falta, para que nossa alegria seja completa. Já é bastante podermos pensar que, se nós amamos a Deus, nunca será perdida coisa alguma de nossa atividade interior, de nossa operatio. Mas o trabalho mesmo de nossos espíritos, de nossos corações e de nossas mãos, nossos resultados, nossas obras, nosso opus, não será ele também, de alguma maneira, eternizado e salvo? Assim, Senhor, em virtude de uma pretensão que vós mesmo colocastes no coração de minha vontade, assim será. Eu quero, eu preciso que assim seja. Eu o quero porque amo irresistivelmente aquilo que vossa ajuda permanentemente me permite trazer a cada dia para a realidade. Este pensamento, este aperfeiçoamento material, esta harmonia, esta nuance particular de amor, esta delicada complexidade de um sorriso ou de um olhar, todas estas belezas novas que aparecem pela primeira vez em mim e ao redor de mim, sobre a face humana da terra, eu as amo ternamente como crianças e não posso acreditar que elas, em suas carnes, morrerão completamente. Se eu acreditasse que estas coisas fenecem para sempre, acaso eu lhes teria dado a vida? Quanto mais eu me analiso, mais eu descubro esta verdade psicológica de que nenhum homem ergue o dedo mínimo para a menor obra sem estar movido pela convicção mais ou menos obscura de que ele trabalha de maneira infinitesimal, mesmo que seja de maneira desviada, para a edificação de algo definitivo. Quer dizer, para a vossa própria obra, ó meu Deus. E isto pode parecer estranho e sem cabimento para aqueles que agem sem criticar-se ao ponto máximo. E, no entanto, isto é uma lei fundamental de sua ação. Para colocar em movimento a frágil liberdade que vós nos destes, não é preciso nada menos do que o encanto daquilo que nós chamamos de absoluto. Não é preciso nada menos do que vós mesmo. Desde então, tudo aquilo que diminui minha fé explícita no valor celeste dos resultados de meu esforço degrada irremediavelmente minha potência de agir. Mostrai a todos os vossos fiéis, Senhor, como, em um sentido real e pleno, as obras deles o seguem em vosso reino. Opera secuntur illus. Faltando isto, eles serão como esses operários preguiçosos que não buscam um serviço. Ou antes, se entre eles o instinto humano domina as hesitações ou os sofismas de uma religião insuficientemente esclarecida, eles ficarão divididos, torturados no fundo de si mesmos. E dir-se-á que os filhos do céu não podem concorrer, no âmbito humano, em convicção e, portanto, em igualdade de armas, com os filhos da terra. 3. A solução definitiva. Todo esforço coopera para o acabamento do mundo em Cristo Jesus. A economia geral da salvação, quer dizer, da divinização, de nossas obras, está contida no breve raciocínio que se segue. No seio de nosso universo, toda a alma é para Deus em nosso Senhor. Mas, por outra parte, toda a realidade, mesmo material, ao redor de cada um de nós, é para a nossa alma. Deste modo, ao redor de cada um de nós, toda a realidade sensível é, por meio de nossa alma, para Deus em nosso Senhor.
Aprofundemos, um depois do outro, os 3 elementos deste silogismo. Os termos e a ligação deles são fáceis de compreender, mas tomemos cuidado, hein? Uma coisa é ter compreendido as palavras, e outra coisa é ter penetrado até o mundo espantoso, cujas inesgotáveis riquezas ele nos revela em sua tranquila austeridade. A. No universo, toda alma é para Deus, em nosso Senhor. Esta premissa maior do nosso silogismo não faz outra coisa que expressar o dogma católico fundamental, do qual todos os outros dogmas são apenas explicações e determinações. Portanto, ela não exige aqui qualquer prova, mas pretende, em contrapartida, que nós lhe demos, em nossa inteligência, uma vigorosa compreensão. Toda alma é para Deus em nosso Senhor. Não nos contentamos em dar a esta destinação de nosso pertencer a Cristo um sentido muito servilmente copiado das relações jurídicas que ligam entre nós um objeto a seu proprietário. Sua natureza é, muito pelo contrário, física e profunda. Sem dúvida, já que o universo consumado, o pleroma, como diz São Paulo, é uma comunhão entre pessoas, a comunhão dos santos, é necessário que o nosso espírito expresse os laços com o universo por meio de analogias sociais. Sem dúvida, ainda para evitar a perversão materialista ou panteísta que espreita nosso pensamento quando busca utilizar para suas concepções místicas os recursos poderosos, mas perigosos, das analogias orgânicas, muitos teólogos, mais temerosos nisto do que São Paulo, não gostam de ver que se dá um sentido muito realista às conexões que religam os membros à cabeça no corpo místico. Mas esta prudência não deve vir a existir a partir da timidez. Queremos nós, com o pleno vigor, que só os torna belos e aceitáveis, compreender os ensinamentos da Igreja sobre o preço da vida humana e sobre as promessas e ameaças da vida futura? É necessário, então, sem nada rejeitar das forças de liberdade e de consciência que constituem a realidade física própria da alma humana, que nós percebamos, entre nós e o Verbo, a existência de laços tão rigorosos como os que dirigem no mundo as afinidades dos elementos para a edificação de todos os naturais. É inútil buscar nesse caso um nome novo para designar a natureza supereminente desta dependência, onde se combinam harmoniosamente em um paroxismo o que há de mais flexível nas combinações humanas e de mais intransigente nas construções orgânicas. Chamemo-la, então, assim como sempre já se tem feito, de ligação mística. Mas que esse termo, longe de encerrar uma ideia qualquer de atenuação, pelo contrário, signifique para nós reforço e purificação daquilo que, na verdade e em urgência, as mais poderosas conexões contêm. Exemplo destas conexões, o mundo físico e humano nos dá em todos os níveis. Neste caminho, nós podemos avançar sem medo de ultrapassar a verdade, porque no próprio fato, como também na sua expressão sistemática, todo mundo na Igreja de Deus está de acordo. Em virtude da poderosa encarnação do Verbo, nossa alma está totalmente devotada ao Cristo, centrada nele. B. E agora nós acrescentamos: em nosso universo em que todo espírito vai a Deus em nosso Senhor, todo o sensível, por sua vez, é responsável pelo espírito. Sob a forma que nós lidamos aqui, esta menor de nosso silogismo tem um aspecto finalista que corre o risco de chocar os temperamentos positivistas. Entretanto, ela não faz outra coisa que expressar um fato natural incontestável, a saber, que nosso ser espiritual se alimenta continuamente das inúmeras energias do mundo tangível. Também aqui é inútil provar. O que é necessário é ver as coisas da maneira real e intensa como elas são. Nós vivemos, ai de nós, no meio do entrelaçamento das influências cósmicas, como no seio da multidão humana, ou como entre as miríades de estrelas, sem perder a consciência da imensidade delas.
É necessário, se quisermos viver a plenitude de nossa humanidade e de nosso cristianismo, superar esta insensibilidade que tende a esconder-nos as coisas à medida que elas se tornam muito próximas e muito grandes. Façamos, vale a pena, o exercício salutar que consiste em seguir, partindo das áreas mais personalizadas de nossa consciência, os prolongamentos de nosso ser através do mundo. Nós ficaremos estupefatos ao constatarmos a extensão e a intimidade de nossas relações com o universo. As raízes do nosso ser? Mas elas mergulham primeiramente no mais insondável passado. Que mistério foi o das primeiras células que um dia superanimaram o sopro de nossa alma? Que indecifrável síntese de influências sucessivas, na qual fomos para sempre incorporados. Pela matéria, em cada um de nós, é parcialmente a história inteira do mundo que se repercute. Por mais autônoma que seja a nossa alma, ela é herdeira de uma existência prodigiosamente trabalhada, antes dela, pelo conjunto de todas as energias terrestres. Ela encontra e reúne a vida em um nível determinado. Ora, assim que ela se encontra engajada no universo neste ponto particular, ela se sente, por sua vez, sitiada e penetrada pela onda das influências cósmicas a ordenar e a assimilar. Olhemos ao redor de nós. As vagas vêm de toda parte e do fundo do horizonte. Por todas as saídas, o sensível nos inunda com suas riquezas. Alimento para o corpo e nutrição para os olhos. Harmonia dos sons e plenitude do coração, fenômenos incomuns e verdades novas, todos estes tesouros, todas estas excitações, todos estes apelos, saídos dos quatro cantos do mundo, atravessando a cada instante a nossa consciência. O que é que eles vêm fazer em nós, hein? O que farão eles aí, mesmo se, semelhantes a maus trabalhadores, nós os acolhemos passiva ou indistintamente? Eles se misturarão à vida mais íntima de nossa alma para desenvolvê-la ou envenená-la. Observemos um minuto, e disto nos persuadiremos até ao entusiasmo ou até à angústia. Se o mais humilde e o mais material dos alimentos já é capaz de influenciar profundamente nossas faculdades mais espirituais, o que dizer das energias infinitamente mais penetrantes que a música veicula em termos de nuances, de notas, de palavras, de ideias? Não há em nós um corpo que se alimenta independentemente da alma. É necessário que a alma, por sua vez, sublime tudo o que o corpo assimilou e começou a transformar. Ela o faz segundo a sua dignidade e a sua maneira, sem dúvida, mas ela não pode escapar deste contato universal, nem de seu labor de todos os instantes. Assim, vai se aperfeiçoando nela, para sua felicidade e seus riscos, a potência particular de compreender e de amar, que constituirá a sua mais imaterial individualidade. Não sabemos em que proporção, nem sob que forma nossas faculdades naturais serão assimiladas no ato final da visão divina. Mas quase não se pode duvidar de que aqui embaixo, ajudados por Deus, nós não nos apegaríamos aos olhos e ao coração, visto que uma transfiguração final dos órgãos os tornará dotados de um poder e de uma capacidade de beatificação especiais para cada um de nós. Deus quer somente as almas, repetem incessantemente os mestres da vida espiritual. Para dar a estas palavras seu justo valor, não nos esqueçamos de que a alma humana, se criada à parte como a nossa filosofia o imagina, é inseparável, em seu nascimento e em seu amadurecimento, do universo em que ela nasceu. Em cada alma, Deus ama e salva parcialmente o mundo inteiro, que esta alma resume de uma maneira particular e incomunicável. Ora, este resumo e esta síntese não nos são dados já totalmente feitos, já totalmente acabados, com o primeiro despertar da consciência, não.
Somos nós, por nossa atividade, que devemos industriosamente ajuntar os elementos desta síntese, disseminados por toda parte. O trabalho da alga, que concentra em seus tecidos as substâncias espalhadas em doses infinitesimais nas camadas imensas do oceano, a indústria da abelha, que forma seu mel dos sucos espalhados por tantas flores, são apenas uma pálida imagem da elaboração contínua que todas as potências do universo sofrem em nós para tornar-se espírito. Deste modo, cada homem, no curso de sua vida presente, não deve somente mostrar-se obediente e dócil. Por sua fidelidade, a começar pela área mais natural de si mesmo, ele deve construir uma obra, um opus, em que entra alguma coisa de todos os elementos da terra. Ao longo de todos os seus dias terrestres, ele faz a sua alma. E, ao mesmo tempo, ele colabora para uma outra obra, para um outro opus, que ultrapassa infinitamente, ordenando-as estreitamente, as perspectivas de seu êxito individual, o acabamento do mundo. Pois isto também não se pode esquecer, ao apresentar a doutrina cristã da salvação. Em seu conjunto, isto é, à medida que constrói uma hierarquia de almas que só aparecem sucessivamente, que só se desenvolvem coletivamente, que só unitariamente terão acabamento, o mundo, ele próprio, sofre uma espécie de vasta ontogênese. E graças às realidades sensíveis, o desenvolvimento de cada alma é apenas um harmonioso resumo desta ontogênese. Através de nossos esforços individuais de espiritualização, o mundo acumula lentamente, a partir de toda a matéria, aquilo que fará dele a Jerusalém Celeste, ou a Nova Terra. C. Agora podemos aproximar uma da outra a maior e a menor de nosso silogismo, para captar delas a ligação e a conclusão. Se é verdade, de acordo com o nosso credo, que as almas são tão estreitamente assimiladas em Cristo e em Deus, se é verdade, de acordo com as constatações mais gerais da análise psicológica, que o sensível é tão vitalmente assimilado nas áreas mais espirituais de nossas almas, devemos forçosamente reconhecer que tudo se torna um no processo que, de alto a baixo, agita e dirige os elementos do universo. E nós começamos a ver mais distintamente elevar-se no nosso mundo interior o grande sol de Cristo Rei, do Cristo amictus mundo, vestido do mundo, do Cristo universal. Gradualmente, cada coisa à sua vez, tudo acaba por unir-se ao centro supremo, in quo omnia constant, em que tudo subsiste. Os eflúvios emanados deste centro não agem somente nas áreas superiores do mundo, lá onde se exercem as atividades humanas sob uma forma distintamente sobrenatural e meritória. Para salvar e constituir estas energias sublimes, a potência do Verbo encarnado irradia-se até dentro da matéria. Ele desce até ao fundo mais obscuro das potências inferiores. E a encarnação só será acabada quando a parte de substância escolhida que todo objeto encerra, espiritualizada uma primeira vez em nossas almas e uma segunda vez com nossas almas em Jesus, tiver atingido o centro definitivo de sua plenitude. Qui est quod accendit, nisi quod prius decendit, ut replerit omnia. O que é que subiu sem antes ter descido para tudo plenificar? Pela nossa colaboração que ele suscita a Deus, o Cristo se consuma, atinge sua plenitude, a partir de toda a criatura. É São Paulo que nos diz. Nós imaginamos talvez que a criação, depois de um tempo, esteja terminada. É um erro. Ela procura ser mais bela, inclusive nas áreas mais elevadas do mundo. Omnis creatura ad iuci ingemicit et parturit. Toda a criação até o presente momento geme em dores de parto. E é ao aperfeiçoar que nós servimos
mesmo através do trabalho mais humilde de nossas mãos. Estes são definitivamente o sentido e o preço de nossos atos. Em virtude da interligação matéria-alma-Cristo, qualquer que seja a coisa que fazemos, nós reconduzimos a Deus uma parcela do ser que Ele deseja. Através de cada uma de nossas obras, nós trabalhamos atomicamente, mas realmente, para construir o pleroma, isto é, para levar ao Cristo um pouco de acabamento. 4. A comunhão pela ação. Cada uma de nossas obras, pela repercussão mais ou menos distante e direta que ela exerce no mundo espiritual, concorre para aperfeiçoar o Cristo na sua totalidade mística. Aí está, tão completa quanto possível, a resposta à nossa questão. Como podemos nós, seguindo o convite de São Paulo, ver Deus em toda a metade ativa de nossa vida? Na verdade, pela operação sempre em curso da encarnação, o divino penetra tão bem nossas energias de criaturas que não poderíamos, para encontrá-lo e abraçá-lo, achar um meio mais apropriado do que a nossa própria ação. Na ação, primeiramente, eu realizo a minha adesão à potência criadora de Deus. Eu coincido com ela. Eu me torno não somente um instrumento, mas o prolongamento vivo dela. E como não há nada mais íntimo em um ser do que a sua vontade, eu me confundo de alguma maneira, através de meu coração, com o próprio coração de Deus. Este contato é perpétuo, já que eu ajo sempre. E ao mesmo tempo, visto que eu não poderia encontrar limite para a perfeição de minha fidelidade, nem graças à minha intenção, ele me permite assimilar-me sempre mais estreitamente, sempre mais indefinidamente, em Deus. Nesta comunhão, a alma não se detém para usufruir, nem perde de vista o termo material de sua ação. Não é a um esforço criador que ela se dedica? A vontade de sermos bem-sucedidos e uma determinada dileção apaixonada pela obra a produzir fazem parte integrante de nossa fidelidade de criatura. Desde então, a própria sinceridade com a qual desejamos e perseguimos o sucesso para Deus revela-se como um novo fator, também este sem limite, de nossa conexão mais perfeita com o Todo-Poderoso que nos anima. Associados primeiramente a Deus no simples exercício comum das vontades, nós nos unimos a Ele agora no amor comum do termo a produzir. E a maravilha das coisas é que, nesse termo possuído, nós temos o arrebatamento de encontrá-lo ainda presente. Isto resulta imediatamente daquilo que nós dizíamos há um instante sobre a interligação da ação natural e da sobrenatural no mundo. Todo o crescimento que eu dou a mim mesmo, ou que dou às coisas, calcula-se por algum aumento de meu poder de amar e por algum progresso na bem-aventurada penhora do Cristo sobre o universo. Nosso trabalho se nos manifesta, sobretudo, como um meio de ganhar o pão de cada dia. Mas sua virtude definitiva é mais alta. Através dele, nós aperfeiçoamos em nós o sujeito da união divina. E ainda através dele, nós fazemos crescer, de alguma maneira, em relação a nós, o termo divino desta união. Nosso Senhor Jesus Cristo. Desta maneira, artistas, operários, sábios, seja qual for a nossa função humana, nós podemos, se somos cristãos, precipitar-nos em direção ao objeto de nosso labor, como em direção a uma saída aberta para a suprema completude de nossos seres. Na verdade, sem exaltação nem exagero de pensamento ou de palavras, mas pela simples confrontação das verdades mais profundas de nossa fé e de experiência, nós nos encontramos conduzidos a esta constatação. Deus é atingível de maneira inesgotável na totalidade de nossa ação. E este prodígio de divinização só tem de comparável a doçura com a qual a metamorfose se realiza, sem perturbar em qualquer coisa que seja
non minuit sed sacravit, não diminuiu, mas consagrou a perfeição e a unidade do esforço humano. 5. A perfeição cristã do esforço humano. Poder-se-ia temer, nós já o dissemos, que a economia da ação humana fosse gravemente perturbada pela introdução das perspectivas cristãs. A busca e a espera do céu não tendem a desviar a atividade humana de suas ocupações naturais? Ou, pelo menos, a eclipsar completamente o interesse por elas? Vamos ver agora como pode, ou como deve, não ser necessariamente deste modo. A conexão de Deus e do mundo acaba de realizar-se sob nossos olhos no âmbito da ação. Não, Deus não distrai prematuramente o nosso olhar do trabalho que Ele próprio nos impôs, porque Ele se apresenta a nós como atingível por esse mesmo trabalho. Não, Ele não faz desvanecer-se em sua intensa luz o detalhe de nossas metas terrestres, porque a intimidade de nossa união com Ele é justamente função do acabamento preciso que nós daremos à menor de nossas obras. Exercitemo-nos a saciedade nesta verdade fundamental até que ela se nos torne tão familiar como a percepção do relevo ou a leitura das palavras. Deus, naquilo que Ele tem de mais vivo e de mais encarnado, não está distante de nós, fora da esfera tangível, mas Ele nos espera a cada instante na ação, na obra do momento. Ele está, de alguma maneira, na ponta de minha caneta, de minha picareta, de meu pincel, de minha agulha, de meu coração, de meu pensamento. É fazendo progredir até a última perfeição natural o traço, o golpe, o ponto com o qual estou ocupado, que me apoderarei da meta última, a qual tende o meu querer profundo. Semelhante a estas terríveis energias físicas que o homem chega a disciplinar até fazê-las realizar prodígios de delicadeza, a enorme potência da atração divina se aplica aos nossos frágeis desejos, aos nossos microscópicos objetos, sem quebrar-lhes a ponta. Ela superanima. Portanto, ela não perturba, nem sufoca nada. Ela superanima. E, portanto, ela introduz em nossa vida espiritual um princípio superior de unidade, cujo efeito específico é, segundo o ponto de vista que se adota, o de santificar o esforço humano, ou o de humanizar a vida cristã. A santificação do esforço humano. Penso não exagerar quando afirmo que, para 90% dos cristãos praticantes, o trabalho humano permanece no estado de atravancamento espiritual. Apesar da prática da reta intenção e da jornada cotidianamente oferecida a Deus, a massa dos fiéis conserva obscuramente a ideia de que o tempo passado no escritório, na sala de aula, nos campos ou na fábrica, é uma espécie de distração da adoração. Entendia-se que é impossível não trabalhar, mas impossível também é aspirar à vida religiosa profunda reservada àqueles que se dedicam a rezar ou a pregar todo o dia. Na vida, alguns minutos podem ser recuperados para Deus, mas as melhores horas são absorvidas, ou pelo menos desvalorizadas, pelos cuidados materiais. Dominados por este sentimento, muitíssimos católicos levam uma existência praticamente dupla ou torturada. Eles precisam despojar-se de suas vestes de homens para sentirem-se cristãos, e somente cristãos inferiores. Após o que dissemos sobre as camadas e as exigências divinas do Cristo místico ou universal, são manifestas a inanidade destas impressões e a legitimidade da tese tão cara ao cristianismo da santificação pelo dever de Estado. Há, sem dúvida, em nossas jornadas, minutos particularmente nobres e preciosos, os da oração e os dos sacramentos. Sem estes momentos de contato mais eficientes ou mais explícitos, o afluxo da onipresença divina e a visão que temos dela logo se enfraqueceriam,
até o ponto de a nossa melhor diligência humana, sem estar absolutamente perdida para o mundo, restar para nós vazia de Deus. Mas uma vez feita zelosamente esta parte com relação ao Deus encontrado, ouso dizer em estado puro, isto é, no estado de ser distinto de todos os elementos deste mundo, como temer que a mais banal, a mais absorvente ou a mais atraente ocupação nos force a afastar-nos dele? Repitamo-lo. Em virtude da criação e mais ainda da encarnação, nada é profano aqui embaixo para quem sabe ver. Pelo contrário, tudo é sagrado para quem distingue em cada criatura a parcela de ser eleito, submissa à atração do Cristo em via de consumação. Reconheçam, com a ajuda de Deus, a conexão, mesmo física e natural, que liga o trabalho de vocês à edificação do reino celeste. Vejam o próprio céu sorrir para vocês e atraí-los através das obras que vocês realizam. E vocês só terão, ao deixar a igreja pela cidade barulhenta, o sentimento de continuar a imergir-se em Deus. Se o trabalho lhes parece insípido ou esgotante, refugiem-se no inesgotável e repousante interesse de progredir na vida divina. Se ele os apaixona, façam entrar na preferência de Deus, mais bem conhecido e desejado por vocês sob o véu de suas obras, o elã espiritual que a matéria lhes comunica. Jamais, em caso algum, quer comam ou bebam, não consentam em fazer algo cuja significação e valor em Cristo Iésio vocês não reconheçam primeiro e, em seguida, não busquem de maneira suprema. Isto não é somente uma lição qualquer de salvação. É, segundo o estado e a vocação de cada um, a própria via da santidade. Com efeito, o que é para uma criança ser santa, se não aderir a Deus no máximo de suas potências? O que é aderir a Deus no máximo de suas potências, se não exercer no mundo organizado ao redor de Cristo a função exata, humilde ou eminente, a qual por natureza e por sobrenatureza ela está destinada? Vemos na Igreja todas as espécies de agrupamentos cujos membros se apegam à prática perfeita de tal ou tal virtude particular. Misericórdia, desapego, esplendor dos ritos, missões, contemplação. Por que não haveria também homens dedicados à tarefa de dar, por sua vida, o exemplo de santificação geral do esforço humano? Homens cujo ideal religioso comum seria o de dar a explicitação consciente e completa às possibilidades ou às exigências divinas que encerra, não importa qual ocupação terrestre. Homens, em uma palavra, que nos âmbitos do pensamento, da arte, da profissão, do comércio, da política, etc., se interessassem em fazer com o espírito sublime que elas requerem as obras fundamentais que são a ossatura mesma da sociedade humana. Ao redor de nós, os progressos, entre aspas, naturais de que se alimenta a santidade de cada século novo são muito frequentemente abandonados aos filhos do século, isto é, aos agnósticos e aos incrédulos. Inconscientemente ou involuntariamente, sem dúvida, eles colaboram para o reino de Deus e para a perfeição dos eleitos. Os esforços deles, ultrapassando ou corrigindo as intenções inacabadas ou más, são recuperadas por aquele cuja energia é capaz de submeter tudo. Mas isto, evidentemente, é apenas o menor dos males, uma fase provisória na organização das atividades humanas. Desde as mãos que amassam a farinha até as que consagram o pão, a grande hóstia universal somente deveria ser preparada e manipulada com adoração. Ah, virá o tempo em que os homens, despertados para o sentido da estreita ligação que associa todos os movimentos deste mundo no único trabalho da encarnação, não poderão entregar-se a qualquer de suas tarefas sem a iluminação desta visão distinta de que seu trabalho, por mais elementar que ele seja, é recebido e utilizado por um centro divino do universo. Naquele momento, na verdade, pouca coisa separará a vida dos claustros da vida do século.
e naquele momento, somente a ação dos filhos do céu, ao mesmo tempo em que a ação dos filhos do século, terá alcançado a plenitude desejável de sua humanidade. B. A humanização do esforço cristão. A grande objeção do nosso tempo contra o cristianismo, a verdadeira fonte de desconfianças que tornam estanques a influência da Igreja a blocos inteiros da humanidade, não são precisamente dificuldades históricas ou teológicas. É a suspeita de que nossa religião torna desumanos os nossos fiéis. Abre aspas. O cristianismo, pensam muitas vezes os melhores entre os gentios, é mau ou inferior, porque ele não conduz seus adeptos para além, mas para fora e para a margem da humanidade. Ele os isola, em vez de misturá-los na massa. Ele os desinteressa, em lugar de aplicá-los à tarefa comum. Portanto, ele não os exalta, mas os diminui e os adultera. Afinal, não o confessam eles próprios? Quando, por acaso, um de seus religiosos, um de seus sacerdotes, se dedica às pesquisas ditas profanas, ele tem antes o cuidado de lembrar, o mais das vezes, que só se entrega às suas ocupações secundárias para acomodar-se a uma moda ou a uma ilusão, para mostrar que os cristãos não são os mais tolos dos seres humanos. Em suma, quando um católico trabalha conosco, temos sempre a impressão de que ele o faz sem sinceridade, por condescendência. Ele parece interessar-se. Mas, no fundo, em nome de sua religião, ele não crê no esforço humano. Seu coração não está mais conosco. O cristianismo cria desertores e falsos irmãos. É isto que nós não lhe podemos perdoar. Fecha aspas. Esta objeção, mortal se fosse verdadeira, nós a colocamos na boca de um incrédulo. Mas ela não ecoa também aqui ou ali nas almas mais fiéis? A qual cristão não ocorreu ao sentir uma espécie de isolante ou de vidraça que o separa de seus companheiros não crentes, a necessidade de perguntar-se com inquietude se ele não trilhava a falsa rota? E se ele não tinha efetivamente perdido o fio da grande corrente humana? Pois bem, sem negar por suas palavras mais do que por seus atos, que tais ou tais cristãos se expõem à censura de ser, se não inimigos, pelo menos de estar cansados do gênero humano, nós podemos afirmar, após o que foi dito mais acima sobre o valor sobrenatural do esforço terrestre, que esta atitude se deve entre eles a uma compreensão incompleta da religião, de maneira alguma a perfeição da religião. Nós, os desertores? Nós, os céticos a respeito do futuro do mundo tangível? Nós, os desgostosos do trabalho humano? Como vocês nos conhecem pouco. Vocês suspeitam que nós não participamos de suas ansiedades, suas esperanças, suas alegrias na penetração dos mistérios e na conquista das energias terrestres. Estas emoções, dizem vocês, somente seriam partilhadas por aqueles que lutam juntos pela existência. Ora, vocês cristãos fazem profissão de já estar salvos. Como se para nós, tanto ou mais do que para vocês, não fosse uma questão de vida ou de morte, que a Terra, mesmo em suas potências mais naturais, tivesse êxito. Para vocês, e justamente nisso vocês não são ainda bastante humanos, não vão até o fim de sua humanidade, o que está em jogo é somente o fracasso ou o sucesso de uma realidade, que, mesmo concebida sob traços de alguma super-humanidade, permanece vaga e precária. Para nós, o que está em jogo, em sentido verdadeiro, é o acabamento do próprio triunfo de um Deus.
Uma coisa é infinitamente decepcionante, e estou de acordo com vocês, é que, muito pouco conscientes das responsabilidades divinas de sua vida, muitos cristãos vivem como os outros homens, em um semi-esforço, sem conhecer o aguilhão ou a embriaguez do reino de Deus, a promover a partir de todos os âmbitos humanos. Mas critiquem somente a nossa fraqueza, então. De acordo com a nossa fé, nós temos o direito e o dever de apaixonarmos pelas coisas da terra. Como vocês, e até melhor do que vocês, porque de nós dois, só eu posso prolongar ao infinito, de acordo com as buscas de meu presente querer, as perspectivas de meu esforço, eu quero dedicar-me de corpo e alma ao sagrado dever da pesquisa. Sondemos todas as muralhas, tentemos todos os caminhos, perscrutemos todos os abismos. Nihil intentatum. Nada foi tentado. Deus o quer. Ele que quis precisar disso. Você é homem? Plus et ego. Eu, mais ainda. Plus et ego. Não duvidemos disso. Neste tempo em que se desperta legitimamente em uma humanidade prestes a tornar-se adulta, a consciência de sua força e de suas possibilidades, um dos primeiros deveres dos cristãos é mostrar pela lógica de suas visões religiosas e mais ainda pela lógica de sua ação, que o Deus encarnado não veio diminuir em nós a magnífica responsabilidade nem a esplêndida ambição de nos construirmos a nós mesmos. Uma vez ainda, non minuit, sed sacravit. Não diminuiu, mas consagrou. Não! O cristianismo não é, como muitas vezes se apresenta ou se pratica, uma carga suplementar de práticas e de obrigações que vem tornar ainda mais pesado, agravar o peso já tão pesado ou multiplicar os laços já tão paralisantes da vida social. Ele é, na verdade, uma alma potente, que dá uma significação, um encanto e uma leveza nova àquilo que nós já fazemos. Ele nos encaminha, é exato, em direção a cumes imprevistos. Mas a ladeira que conduz a eles está tão bem unida àquela que já subimos naturalmente, que nada é mais definitivamente humano no cristão, é o que nos resta ver, do que o seu próprio desapego. O cristianismo é, na verdade, uma alma potente, que dá uma significação, um encanto e uma leveza nova àquilo que nós já fazemos. Ele nos encaminha, é exato, em direção a cumes imprevistos, mas a ladeira que conduz a eles está tão bem unida àquela que já subimos naturalmente, que nada é mais definitivamente humano no cristão, e isto é o que nos resta ver, do que o seu próprio desapego. 6. O desapego pela ação. Tudo o que acabamos de dizer sobre a divinização intrínseca do esforço humano não parece discutível entre os cristãos, porque nós nos limitamos, para estabelecê-la, a tomar em seu justo rigor e a confrontar entre si as verdades teóricas ou práticas reconhecidas por todos. Certos leitores, no entanto, sem encontrar um defeito preciso no nosso raciocínio, se sentirão talvez vagamente confusos ou inquietos diante de um ideal cristão, em que é dado um valor tão grande à preocupação do desenvolvimento humano e à busca de melhorias terrestres. Que eles procurem não esquecer que somente percorremos a metade do caminho que conduz à montanha da transfiguração. Nós nos ocupamos até aqui somente da porção ativa de nossas vidas. Em alguns instantes, quer dizer, no capítulo das passividades e das diminuições, veremos descobrirem-se mais amplamente os braços da cruz. Observemo-lo, no entanto. Na atitude tão otimista, tão ampliadora, cujos traços acabamos de esboçar, uma verdadeira e profunda renúncia
está disseminada por toda parte. Aquele que se apega ao dever humano, seguindo a fórmula cristã, ainda que pudesse exteriormente parecer imerso nas preocupações da terra, é bem no fundo de si mesmo um grande desapegado. Em si, por natureza, o trabalho é um fator múltiplo de desapego para todos aqueles que dele se ocupam sem revolta, com fidelidade. Primeiramente, ele implica o esforço, a vitória sobre a inércia. Por mais interessante e espiritual que ele seja, poder-se-ia dizer mais espiritual ele é, o trabalho é um doloroso parto. O homem somente escapa do terrível tédio do dever monótono e banal para fazer frente às ansiedades e à tensão interior da criação, entre aspas. Criar ou organizar a partir da energia material, da verdade ou da beleza, é um tormento interior que arrebata aquele que se expõe à vida pacífica e dobrada sobre si mesma, onde se aloja propriamente o vício do egoísmo e do apego. E não somente. Para ser um bom operário da terra, o homem deve abandonar primeiramente sua tranquilidade e seu repouso, mas ele precisa saber abandonar incessantemente, para obter formas melhores, as formas primeiras de sua profissão, de sua arte, de seu pensamento. Parar para desfrutar, para possuir, seria uma falta contra a ação. Mais ainda, ele precisa ultrapassar-se, arrancar-se de si mesmo, deixar a cada instante atrás de si os esboços mais amados. Ora, seguindo esta rota, que não é tão diferente como pode parecer de início da vida real da cruz, o desapego não consiste simplesmente na substituição contínua de um objeto por outro da mesma ordem, como aos quilômetros numa estrada plana sucedem-se os quilômetros. Em virtude de uma maravilhosa potência ascendente, inclusive nas coisas, nós analisaremos mais detalhadamente ao falarmos da potência espiritual da matéria, cada realidade esperada e ultrapassada nos faz chegar à descoberta e à procura de um ideal de qualidade espiritual mais alta. Para quem estende convenientemente a sua vela ao sopro da terra, manifestam-se uma corrente de força a tomar sempre o mais alto mar. Quanto mais o homem deseja e age nobremente, mais ele se torna ávido de objetos maiores e sublimes a perseguir. Só a família, só o país, só o lado remunerador de sua ação, muito cedo não lhe são mais suficientes. Ele precisará de organizações gerais a criar, de vias novas a abrir, de causas a sustentar, de verdades a descobrir, de um ideal a nutrir e a defender. Assim, pouco a pouco, o operário da terra não se pertence mais a si próprio. E pouco a pouco, o grande sopro do universo, insinuado nele pela fissura de uma ação humilde, mas fiel, o dilatou, o ergueu, o arrebatou. Para o cristão, contanto que ele saiba tirar partido dos recursos de sua fé, estes efeitos atingem seu paroxismo e seu coroamento. Nós já ouvimos. Do ponto de vista da realidade, da precisão, do esplendor do termo último que nós devemos viver pelo menor de nossos atos, nós somos, nós, discípulos de Cristo, os mais afortunados dos homens. O cristão reconhece-se como função de divinizar o mundo em Jesus Cristo. Para ele, então, o processo natural que impele a ação humana de ideal em ideal, na direção de objetos cada vez mais conscientes e universais, chega, graças ao apoio da revelação, ao seu completo desabrochamento. Para ele, por conseguinte, o desapego pela ação deve obter o máximo de sua eficácia. E isto é perfeitamente verdadeiro. Tal como nós concebemos nestas páginas, o cristão é, ao mesmo tempo, o mais apegado e o mais desapegado dos seres humanos. Convencido mais do que qualquer outro mundano do valor e do interesse insondáveis que se escondem sob o menor dos êxitos terrestres, ele está persuadido, ao mesmo tempo, também mais do que qualquer anacoreta, do nada de todo sucesso
se nós o encararmos simplesmente como um lucro individual ou mesmo universal, fora de Deus. É Deus, e somente Deus, que ele busca através da realidade das criaturas. Para ele, o interesse está verdadeiramente nas coisas, mas em absoluta dependência da presença de Deus nelas. A luz celeste torna-se tangível e atingível para ele no cristal dos seres, mas ele só vê a luz. E, se a luz se apaga, porque o objeto está deslocado, ultrapassado, ou se desloca, a mais preciosa substância não se torna a seus olhos mais do que cinza. Deste modo, até em si mesmo e nos desenvolvimentos mais pessoais que ele adquire, não é a si mesmo que ele busca, mas o maior do que ele próprio, ao qual ele se reconhece destinado. Na verdade, aos seus próprios olhos, ele não conta mais, ele não existe mais. Ele se esqueceu de si e se perdeu no próprio esforço que o aperfeiçoa. Não é mais o átomo que vive, é o universo que vive nele. Não somente ele encontrou a Deus no âmbito inteiro de suas atividades tangíveis, mas, no curso desta primeira fase de seu desenvolvimento espiritual, o meio divino descoberto absorve suas potências na proporção mesma em que elas conquistam mais laboriosamente a sua individualidade.